Senhor advogado presente à sessão, ao ter seu processo anunciado pelo presidente, coloque a beca e vá até a tribuna. Ligue o microfone e verifique se a luz vermelha está acesa. Identifique-se com o nome completo e OAB. Em caso de participação por videoconferência, essa identificação também é fundamental. Sua sustentação oral estará disponível no canal do TJRN no YouTube. Obrigada e uma boa sessão!
Senhor advogado presente à sessão, ao ter seu processo anunciado pelo presidente, coloque a beca e vá até a tribuna. Ligue o microfone e verifique se a luz vermelha está acesa. Identifique-se com o nome completo e OAB. Em caso de participação por videoconferência, essa identificação também é fundamental. Sua sustentação oral estará disponível no canal do TJRN no YouTube. Obrigada e uma boa sessão!
senhor advogado presente à sessão, ao ter seu processo anunciado pelo presidente, coloque a beca e vá até a tribuna. Ligue o microfone e verifique se a luz vermelha está acesa. Identifique-se com o nome completo e OAB. Em caso de participação por videoconferência, essa identificação também é fundamental. Sua sustentação oral estará disponível no canal do TJRN no YouTube. Obrigada e uma boa sessão. Havendo número legal, declaro aberta a sessão do dia 27 de novembro de 2024. Em discussão, a redação da ata da sessão anterior, alguma emenda? Declaro aprovada. Inicialmente, registrar as boas-vindas aos desembargadores João Rebouças, Saraiva Sobrinho e Berenice Capuchu, que retornam após período de férias. Também boas-vindas à desembargadora Lourdes Azevedo, que retorna após período de dedicação à justiça eleitoral e período de férias. Dar as boas-vindas à doutora Neís Fernandes, convocada para substituir o desembargador Vivaldo durante o período de afastamento. Registrar as ausências do desembargador Cláudio Santos e Sandra Lala, em razão de gozo de férias. A ausência do desembargador Expedito, uma vez que o mesmo foi participar do Fórum Permanente de Coordenador dos Juizados Especiais e Criminais do Brasil, devidamente autorizado pelo Pleno, e também o desembargador Ibanez, que comunicou a impossibilidade de comparecer à sessão por motivo superveniente. Vamos aos feitos da pauta. O primeiro, que é o mandado de segurança civil 081-21-6951, tem como impetrante o doutor André Abreu e como impetrado o juiz de direito auxiliar da Coordenadoria de Divisão do Precatório do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, juiz auxiliar da Presidência, tem como relator o desembargador Dilermano Mota. E, por uma vez que trata-se de juiz auxiliar dessa presidência, eu passo a presidência ao desembargador Glauber Rego para conduzir os trabalhos. Obrigado, com muita honra, assumo a presidência e questões de processo em mesa, desembargador. Está em mesa, excelência. O advogado presente. Senhor presidente, data vênia, não cabe sustentação oral, porque o agravo interno não é de rejeição da inicial, não é? É posterior, foi uma decisão posterior. Então, Perfeito. data vênia não cabe sustentação oral. Com razão, o relator, então, Vossa Excelência tem a palavra para proferir o seu voto. O voto foi disponibilizado, eu creio que a ementa resolve. Se precisar de alguns esclarecimentos, então o faremos. Processual civil, agravo interno e mandado de segurança. Insurgência contra a decisão que não conheceu de recurso anterior, por manifesta inadmissibilidade. Ausência evidente de impugnação aos fundamentos próprios da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade recursal, expressamente previsto no artigo 1021, parágrafo 1º do CPC. Não conhecimento do recurso interno. Já percebo aqui registrado 10 votos acompanhando o relator. Deixa-me ver aqui, faltando votar. A desembargadora Sandra não está presente. Então, a unanimidade, algum destaque? Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Devolvo a presidência ao desembargador Amilcar Maia. Pois não? O processo
já foi julgado, excelência. O egrégio STJ, há muito tempo, já alterou o seu regimento interno para permitir que em recursos da espécie houvesse sustentação oral. Já é tempo desta corte se libertar de entendimentos bizantinos, superados, antigos, e manter essa restrição, que, além de tudo, contraria curialmente disposição legal contida no Estatuto do Advogado Brasileiro. Fica esse alerta. Não se permite mais nos dias atuais tal entendimento esdrúxulo, teratológico e inoportuno. Muito obrigado. Obrigado, doutor André, pelas sugestões formuladas. Doutor André, Doutor André, só para fazer a reforma. Essa vedação ela não é previsão do regimento interno, não. É previsão da lei. Código de Processo Civil. Então... E só dizer... Excelência, então... Doutor André, a palavra de Vossa Excelência... Só um minuto. Já, não tem mais. Já fez a formulação e dizer que o nosso regimento interno ele está compatível com a legislação vigente, inclusive com o regimento interno do STJ. Processo julgado, devolvo a palavra ao presidente desembargador Amilcar Maia. O segundo, que é a revisão criminal 080000435, Chega, Amanda. não vai ser possível ser julgado em virtude do revisor, desembargador Cláudio Santos, está afastado, como já dito no início da sessão. Do mesmo modo, o terceiro, embargos infringentes de nulidade, 0810386. O quarto, que é o embargo de infringente de nulidade 0800228, da relatoria do desembargador Expedito, não poderá também ser julgado na presente sessão, como já feita a referência, o mesmo está ausente em virtude de participação de Congresso Nacional. A próxima que permitiria o julgamento na presente sessão é a representação criminal 081 085621, onde tem como representante do Ministério Público do Estado, representado Cleusivan Lima de Macedo, é da relatoria do desembargador João Rebouças e há inscrição de sustentação oral pelo doutor Antônio Dias Cavalcante, advogado do representado. Indaga ao desembargador se está em mesa. O doutor João Antônio, que ele está presente. Não, excelência, não está aqui na videoconferência nem no sistema. O doutor João Antônio não encontra-se presente, desembargador João. Excelência. Pois não. Pela ordem. Bom dia a todos. Senhor presidente, só um esclarecimento. A revisão criminal que não será possível o julgamento é a que o revisionando é o senhor Pedro Ferreira Pinto, relatoria do desembargador doutor Dilermano Mota. Excelência, não. Às vezes, se Vossa Excelência esperar um pouco, aí a gente vai seguir a ordem da pauta. Ok, obrigado, excelência. Como o advogado não encontra-se presente, desembargador João, para a sustentação oral, então transferido para a ordem... a ordem virtual, e o sistema que temos aqui, eu não que pelo menos aqui no foi informado um pedido de vista, então Vossa Excelência, pelo menos para mim não aparece, não está aparecendo, sabe, no sistema. Então, mas é registrado, Vossa Excelência está pedindo vista, não é isso? Mas de qualquer maneira está
ordem virtual, pedido de vista registrado pelo desembargador Saraiva. Ok. O sexto, que é a ação penal em procedimento ordinário 080-005767, tem como autor o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, réu Siddhartha John Batista da Silva. Esse também não vai ser possível de julgamento na presente sessão, tendo em vista que o revisor registrou a sua suspeição no sistema para atuar no presente processo. Foi isso, desembargador Dilermano? Então, o processo terá que ser retirado de pauta e para ser designado um novo revisor, o qual reincluirá ele na primeira pauta possível. O sétimo é o agravo interno em ação rescisória 080991741, da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho. Tem uma inscrição de sustentação oral feita pelo Dr. Jean Carlos da Costa, para falar em nome dos agravantes. Dr. Jean está presente? Pela ordem, excelência. Pois não. O oitavo da pauta também é similar. Posso fazer em conjunto as duas, porque foram dois agravos internos indeferidos à inicial. O oitavo, agravo interno em ação rescisória 0809935. O 7 é do desembargador Saraiva Sobrinho, o oitavo do desembargador Glauber Rego. Desembargador, o processo está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Está em mesa. Então, se não houver óbice, o do nobre advogado poderá fazer a sustentação conjunta nos dois relatores. Então, pode prosseguir, excelência. Ok. Bom dia, nobres embargadores. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente e os demais embargadores presentes. Gostaria de cumprimentar os colegas advogados que estão aqui presentes também, os que estão online também em casa, os serventuários e os demais presentes aqui. Excelência, trata-se de dois agravos internos que, para minha surpresa, foram indeferidas as petições iniciais. E, para maior surpresa ainda, os dois embargadores que indeferiram a inicial são desembargadores da Câmara Criminal, ao qual, como eu atuo predominantemente na advocacia criminal, sei o zelo com quais esses desembargadores, Dr. Glauber Rego e Saraiva Sobrinho, tratam os processos. For alegado no indeferimento da inicial que não caberia ação rescisória, tendo em vista a coisa julgada, né? Pois não haveriam vícios à norma jurídica. Excelência, a ação rescisória, justamente ela trata e combate a coisa julgada. O artigo 966 do CPP, os incisos 5 e 8, ele aduzem quando a decisão violar manifestamente a norma jurídica. O oitavo, for fundada em erro de fato verificável nos exames dos autos. Claramente, excelência, o processo ao qual estamos discutindo, eu tive o cuidado de, na inicial, ser detalhista em detalhes e anexos para facilitar as diversas nulidades que ocorreram nesse processo. O processo é de um concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, ao qual os revisandos, os autores foram convocados administrativamente pelo Estado do Rio Grande do Norte em 31 de dezembro de 2010. Posteriormente, tendo em vista a morosidade do Estado em dar sequência nas etapas seguintes, em 2015, após ser forçado o Estado a dar seguimento nas últimas etapas, que era o exame médico e o exame psicológico, para dar início ao curso de formação, foi necessário a quarta vara da Fazenda Pública proferir uma decisão obrigando o Estado a dar essa sequência. Foi dada essa sequência, mas infelizmente, também o doutor Expedito não encontra-se aqui, mas em uma decisão liminar, à época, em 2015, suspendeu
o curso desse processo. E, posteriormente, em uma ação civil pública, não se sabe de onde, foi tirada a data de 14 de fevereiro de 2010 como sendo o marco final prescricional desse certame. Estive em outro momento, em outro processo individual, com o desembargador João Rebouças, ao qual pude externar essa situação. Não compreendi, mas entendi a decisão de Vossa Excelência, pois naquela ação não se tratava de discussão de mérito tendo em vista a coisa julgada. Não concordo, mas entendo o posicionamento de Vossa Excelência. Mas agora, nessa ação, é justamente a ação que deve tratar sobre isso. Não faz sentido essa data. Eu mandei memoriais para todos os embargadores, detalhados também, tanto a inicial quanto os memoriais. Não faz sentido essa data de 14 de fevereiro de 2010, pois ela remete a 14 de fevereiro de 2006. Mas 14 de fevereiro de 2006 foi o resultado do exame intelectual desse concurso. E não se conta marco prescricional de concurso, qualquer concurso, principalmente militar, do resultado do exame intelectual. O marco prescricional se conta a partir da exame físico, exame médico, psicológico, curso de formação, que nesse certame se deu em 10 de fevereiro de 2007. E em 10 de fevereiro de 2007, não existe homologação em diário oficial dessa primeira turma formada, para que se conte o marco prescricional. E se não existe homologação em diário oficial, o concurso está válido até hoje. O prazo prescricional não deve e nem deveria ter sido contado. E mesmo assim, se tivesse sido contado, o que não é o caso, o processo ele expiraria em 11 de fevereiro de 2011. E os autores foram convocados em 31 de dezembro de 2010, mesmo assim, dentro desse prazo prescricional. Além disso, no ano de 2010, foram convocados, estive com o doutor Dilermano Mota também, na época de outro processo. No ano de 2010 foram exauridas as convocações do interior, a Sul, Pau dos Ferros e outro interior, com médias abaixo dos autores. Então, houve também a quebra de classificação. Houve a superação indevida da súmula 15 do STF, súmula vinculante, em relação à quebra de classificação. Então, há diversos vícios, não há um nem dois. Esse processo, ele encontra-se viciado desde a sua base. E na decisão magistral proferida pelo Dr. Cícero, da quarta vara da Fazenda, foi bem claro em relação também a isso. Inclusive, consta nos autos, mandei nos memoriais, o próprio Estado reconhece como início do prazo prescricional, mesmo de forma errônea, 10 de janeiro de 2007. Está juntada aos autos uma lei que fala da prorrogação do concurso, que fala a contar da homologação em diário oficial em 10 de janeiro de 2007. E também tem um edital de prorrogação do concurso. Ambos estão tanto na inicial quanto nos memoriais que eu mandei para Vossas Excelências. Então, o próprio Estado reconhece que deveria se contar a partir de 10 de janeiro de 2007. E o concurso se venceria, teoricamente, 10 de fevereiro de 2011. Porém, em 10 de fevereiro de 2007, não existe publicação em diário oficial. Existe um BG, que é um boletim interno, que é o Boletim Geral da Polícia Militar, que tem lá resultado do curso de formação e homologação, que é um documento interno, dos formandos, que foi a primeira turma formada, que dali teria que se publicar em diário oficial, tendo visto o princípio da publicidade esculpido no artigo 37 da Constituição, também violado também, gritantemente nesse processo, na ação civil pública. Mas, infelizmente, o Ministério Público também foi inerte em relação a isso, como guardião das leis, fiscal da lei, não fez também seu papel. Pois, infelizmente, o Ministério Público, ao decorrer dos anos, mudou seu papel institucional. Então, Excelência, eu só quero a oportunidade que esse processo
siga e dê esse direito ao contraditório, que o Estado, o Ministério Público se posicione nos autos, que eu apresente a réplica e eu vou mostrar claramente aqui, posteriormente aqui, tanto nessas duas ações decisórias, quanto nas demais que vão chegar para Vossas Excelências, o direito que foi tolhido claramente dos autores. Essas pessoas não têm culpa do erro estatal. E eu confio e tenho certeza que a justiça prevalecerá. E cabe sim, é claro e evidente, que a ação rescisória é o instrumento adequado nesse momento, é o instrumento adequado para corrigir, né, tão grave absurdo administrativo e até esse momento jurídico. Agradeço. Pela ordem, com a palavra, o desembargador Saraiva. Senhor presidente, disponibilizei o voto para os eminentes colegas em tempo hábil e resumi o meu pensamento na emenda assim lavrada. Processual civil, agravo interno e ação rescisória. Concurso da PM. Inconformismo assentado no indeferimento da exordial. Desiderato único de buscar reexame do julgado. Pleito desmuniciado de qualquer elemento demonstrativo de análise equivocada de documento ou ato processual. Causa de pedir embasada apenas na valoração divergente daquela conferida ao posicionamento judicial. Óbvio a admissibilidade enquanto sucedâneo recursal. Precedente do STJ e desta Corte, deciso mantido o conhecimento desse provimento, senhor presidente. Desembargador Glauber. Senhor presidente, meu voto também é no mesmo sentido. A inicial, ela entende como sucedâneo recursal e, por esta razão, indeferida a peça inicial da ação rescisória. Invoquei aqui precedentes aqui do nosso plenário. Na ação rescisória 8096-24, dígito 42, ano 2022, relatoria do desembargador Cornélio, julgada em 23 de agosto deste ano. Também desembargador Saraiva Sobrinho, na ação rescisória 804746, dígito 06, ano 2024, julgado dia 9 de agosto deste ano. E, por fim, na relatoria do nosso decano, desembargador Amaury Moura, julgado no dia 21 de junho de 2024, a ação rescisória 809669, dígito 46, ano 2022. Todas no mesmo sentido. Então, eu estou meu voto trazendo, ratificando aqui a jurisprudência desta Corte, senhor presidente. O sistema já registra aqui 9 votos, acompanhando tanto um quanto o outro voto dos respectivos relatores. Razão pela qual proclamo em ambos os recursos a unanimidade de votos. O nono é o agravo interno em ação rescisória 080396144, agravante Diocese de Santa Luzia de Mossoró, advogado Dr. Alexandre Magno Fernando de Queiroz, o qual pede também a oportunidade para falar em nome da autora. Relator, desembargador Glauber Rego. Está em mesa, excelência. Processo em mesa, senhor presidente. Doutor Alexandre Magno Fernandes está presente. Sim, excelência. Como remoto. Remoto. Ok, doutor. Com a palavra para a sua sustentação oral. Desembargador amigo, presente. De quem saúde os demais jogadores, caros colegas presentes, servidores que estão no apoio a essa sessão. Falarei em nome da Diocese de Santa Luzia de Mossoró, mais especificamente da paróquia de Santana de Campo Grande, acerca de um agravo interno interposto contra a decisão monocrática do desembargador Glauber Rego, relator deste processo, e de forma direta, de ofício, sem ouvir as partes a respeito e sem que isto sequer tenha sido suscitado no processo, chamou feito a ordem, através de uma decisão própria, individual,
para declarar a intempestividade da ação rescisória e, com isso, extingui-la de forma direta. O agravo interno reclama seja essa decisão revista e reconhecida a nulidade em face da inobservância das previsões do artigo 9º e do artigo 10º do CPCC, especificamente em homenagem ao princípio da não oitiva prévia da parte. Né? É o princípio da não surpresa, é aquela decisão tomada em que a parte não foi ouvida a respeito da decisão, a respeito do fato, a respeito da questão. E, neste caso, tem mais um detalhe processual que deve ser destacado. Esse fato não foi sequer levantado pela parte contrária, de maneira que ele não foi examinado em momento nenhum nos autos, nem foi dada a oportunidade à parte autora para sobre ele se manifestar, o que aí, por consequência, também infringe os processos do devido processo legal e do contraditório, estampados no artigo 5º da Constituição, uma vez que a parte tinha direito específico de ser ouvido a respeito da questão suscitada na decisão de ofício tomada pelo desembargador. Uma vez isso tivesse sido feito, a parte poderia esclarecer de forma objetiva e clara que a ação rescisória é tempestiva e que o mérito examinado nela é de suma importância, tanto para a parte quanto para o judiciário, uma vez que foi um processo que passou por toda aquela fase de transição em que nós enfrentamos no início da pandemia, virtualização do judiciário e conversão do processo físico. Aconteceu que na conversão do processo físico, que tramitou totalmente de forma física no primeiro grau, para a remessa do recurso de apelação ao tribunal, simplesmente não foram anexados as mídias da prova oral produzida. Veja que isso é apenas um dos detalhes suscitados na ação rescisória, para que Vossas Excelências tenham a noção da importância do mérito discutido nela. Mas o fato é que, aqui, as duas questões nodais desse agravo de instrumento é que foram inobservados o princípio da não surpresa, que a parte não foi ouvida acerca da hipotética intempestividade da sua ação rescisória, e a infração, a inobservância, o desrespeito ao devido processo legal e ao contraditório, o que causa, de fato, a nulidade da decisão com o retorno do processo ao status quo, para que seja aberto prazo e oportunidade à parte se manifestar acerca da tempestividade da sua ação rescisória, conseguindo demonstrá-la e obter o seu processamento e, ao final, julgamento com a procedência do seu pedido. Cito, em diversas vezes, no memorial enviado ao Pleno, os precedentes dessa casa. E cito especificamente 4 precedentes do último mês de agosto de 2024. A apelação civil 040-6917-86-2010 da desembargadora Sandra Elar, na segunda Câmara Civil. A apelação civil 014-1885-50 de 2012 da doutora Marta Daniela, da terceira Câmara Civil, julgada em 27 de agosto. A apelação civil 080-1144-95-2022 do desembargador Expedito, da primeira Câmara Civil, julgada no dia 16 de agosto. E nessa mesma data, a apelação civil 081-8903-16 de 2004, também da doutora Marta Daniela. Além de outros precedentes de anos anteriores que indiquei no memorial. Somado a isso, também indiquei precedentes do STJ a respeito da nulidade de decisões tomadas de forma surpresa dentro do processo, sem que a parte antes tenha sido ouvida acerca da matéria. Diante dessas circunstâncias, diante dos precedentes invocados e apontados do próprio tribunal, uns dos quais compõem a mesa hoje na sessão, requeiro
seja conhecido e dado provimento ao agravo interno para declarar a nulidade, com a abertura do prazo no processo para manifestação acerca da tempestividade da ação rescisória. É o que fica requerido. Muito obrigado pelo espaço e pela atenção. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, minha saudação ao advogado, doutor Alexandre, mas eu, resumidamente, digo que não se aplica o princípio da não surpresa a essa questão da tempestividade. E, neste sentido, eu trago jurisprudência recente do STJ, transcritas em meu voto. Peço permissão para não lê-las, a exceção de somente uma aqui, do ministro Potiguar Gugel de Faria, que no agravo interno do recurso em mandado de segurança número 68903, com origem no estado de Goiás, publicado em 20 de dezembro do ano 2022, de Sua Excelência que a questão pertinente à tempestividade recursal tem fundamento puramente legal, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso nessa condição, à míngua de prévia intimação da parte, não configura afronta ao princípio da não surpresa. Então, mutatis mutandis, aplica-se ao caso concreto e, como se percebe na defesa oral, e como eu disse, é uma questão meramente objetiva. A defesa traz outras questões e não o apontamento de eventual erro na minha decisão na questão do marco temporal para se entender como intempestiva a ação rescisória. Então, eu ratifico a minha decisão, senhor presidente. Nego provimento ao agravo. Registrado no sistema já 10 votos acompanhando o relator. Então, proclama a unanimidade. O 10º é a revisão criminal 080522936. Esse eu acho que é o que o nobre advogado doutor Mário de Aquino pediu informações, não foi isso, doutor Mário? Isso, excelência. Esse processo ele é da reitoria do desembargador Dilermano, que está presente, mas o desembargador Ibanez, em razão de imprevisto ocorrido, ele não pôde se fazer presente na sessão, razão pela qual será adiado. Muito obrigado, excelência. Bom trabalho a todos. Obrigado. O 11º, que é a revisão criminal 081-1074, este também é da relatoria do desembargador Ibanez, que, como já informado, não pôde estar presente na sessão. Temos o 12º, que é a revisão criminal 080-826404, onde é requerente o Hudson Juan Praxedes da Silva e da relatoria do Dr. Luiz Alberto, revisão da desembargadora Berenice. Houve pedido de sustentação oral do Dr. Adelque Dantas de Souza. Dr. Adelque está presente? O vídeo. Bom dia, excelência. Sim, estou presente. Pronto, então eu convocaria só o Dr. Luiz Alberto para tomar posse da bancada para o julgamento específico do processo, Dr. Luiz Alberto. Na cadeira da desembargadora Lourdes. Doutor Adelque, o senhor tem a palavra para a sustentação oral pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, demais pares, representantes do Ministério Público, procurador de Justiça, colegas advogados, todos os eventuários da Justiça Potiguar. Excelência, sem muitas delongas, trata-se de uma revisão criminal em favor de Hudson Juan Praxedes, no qual a defesa, ao analisar os autos, constatou uma nulidade absoluta, uma nulidade insanável. Veja bem, o revisionante foi processado perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Mossoró
nos idos de 2012, acusado de roubo majorado naquela oportunidade. Foi ouvido na delegacia e negou os fatos. Posteriormente, foi ofertada denúncia. O réu, o revisionante, réu naquela oportunidade, constituiu o advogado, o qual fez sua resposta escrita. Seguindo o rito processual, foi aprazada a audiência, naquela oportunidade, especificamente para o dia 22 de novembro de 2013. O advogado que ele constituiu foi intimado via diário oficial. Porém, Excelência, o réu, na época, não foi intimado, não foi achado. Consta certidão de oficial informando tal ato. Porém, quando da audiência, a juíza, naquela oportunidade, à revelia do réu, nomeou a douta Defensoria Pública para patrocinar a defesa e realizou o ato naquela oportunidade, sem a presença do réu, que fora dispensada pela defensora nomeada na oportunidade, e sem que este tivesse sido intimado. Restou uma testemunha a ser ouvida, que posteriormente foi ouvida, e o seu advogado se fez presente. Excelência, o que traz são os fatos, de forma resumida. O que traz a defesa aqui? A análise de Vossas Excelências, sabendo do enorme senso de justiça e do conhecimento legal, que houve uma nulidade em razão do cerceamento de defesa e do contraditório. Uma vez que a nomeação da Defensoria Pública, naquela oportunidade, ela feriu de morte, com todas as vendas da juíza, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Em razão, Excelência, e aqui está a situação que não pode passar despercebida, é o fato que o réu, à época, não ter sido intimado. Ora, se houve uma desídia por parte do seu defensor, poderia e deveria a magistrada, naquela oportunidade, comunicar ao AB e até aplicarem a multa. Uma vez que naquele ano, poderia ainda, havia essa possibilidade. Não nomear a defensoria ou qualquer outro profissional à revelia do réu. E aqui eu trago uma situação. Se ele tivesse sido intimado e lá estivesse, e seu defensor, que ele constituiu, não tivesse, poderia a juíza nomear-lhe à força a defensoria para patrocinar a sua defesa? Por óbvio não, Excelência. Por óbvio não. Porque é um direito e isso fortalece o sistema de justiça quando o réu pode escolher o profissional que vai fazer sua defesa. Agora, se o réu, à época, tivesse sido intimado, tivesse ciência de que naquela data ocorreria um ato, sim, nesta oportunidade, autorizaria, sim, a magistrada a nomear defensor outro, uma vez que este tinha ciência e permaneceu inerte. Porém, não é o caso dos autos, e é aqui, com todas as vênias, Excelência, que a defesa chama a atenção. O réu não foi intimado. O réu não tinha conhecimento de que, naquela data, naquela oportunidade, haveria um ato processual que diz respeito aos seus interesses defensivos. Então, essa garantia constitucional foi violada. E ela é uma norma cogente, Excelência. Não há que se falar em uma nulidade relativa. Não há que se falar também, com todas as vendas, os argumentos lançados no parecer ministerial, de que foi uma nulidade causada pela defesa. Como se naquela oportunidade o defensor quisesse criar isso para mais de 11 anos depois a defesa obter alguma vantagem. Com todas as vendas, se trata de um pensamento que não se aplica a esse caso concreto. Porque no processo penal, Excelência, forma é garantia. O respeito às formas é a garantia de que aquele processo vai ser julgado justo e a decisão ela vai ser rígida. Nesse sentido, existe uma jurisprudência que cabe rapidamente a leitura do Superior Tribunal de Justiça,
de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, que diz o seguinte: caso de inércia, abre aspas, caso de inércia do advogado constituído, deve ser o acusado intimado para constituir novo advogado para a prática do ato, inclusive por edital, caso não seja localizado, que poderia ser o caso dos autos. E somente caso não o faça, deve ser nomeado advogado dativo, sob pena de, em assim não se procedendo, haver nulidade absoluta. Essa decisão foi do REST 15.12.879 do Maranhão, de relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, da 6ª turma, que foi citado nesse acordo. Ora, excelência, se o réu não foi intimado, se ele não compareceu, caberia ao juiz, naquela oportunidade, tanto verificar a desídia do profissional, intimando a OAB, aplicando multa, e mandar nomear o réu, inclusive por edital, para só depois poder nomear defensor, não nomear a sua revelia, como foi feito. Como disse, volta, excelência, se lá o réu estivesse presente, seu profissional, seu advogado escolhido não tivesse, não poderia o juiz nomear à força outro defensor que ele não admitisse, que ele não anuísse. E interpretação diversa não podemos ter no caso da sua ausência sem que ele fosse intimado. Como é o caso dos autos, como é a jurisprudência citada. Então, essa nulidade, ela é absoluta, porque ela fere uma norma constitucional. Ela fere não só a norma, um princípio, uma norma, mas o entendimento que é pacífico nos tribunais superiores. Então, ela pode ser declarada a qualquer momento, inclusive de ofício, excelência, porque o prejuízo, ele é presumido. E não podemos aqui relativizar essa nulidade, que foi o cerceamento de defesa em razão de ter sido nomeado advogado à revelia do réu, e sem que ele soubesse de que naquele ato, naquela oportunidade, teria uma formalidade em seu processo. Vale ressaltar, excelência, também, de forma sucinta, o entendimento da doutrina a respeito do caso, especificamente o que diz Guilherme de Souza Nutti, comentando sobre esse tema. Diz o seguinte, abre aspas, porém, focando-se na audiência de instrução e julgamento única, prevista na maioria dos procedimentos da Lei 11.719 de 2008, não é possível que se nomeie defensor ad hoc para acompanhar toda a colheita de prova e, pior, realizar os debates que precedem o julgamento. O réu estará, evidentemente, indefeso. Se seu advogado, por alguma razão, faltou, não é problema do acusado, que merece ter respeitado a ampla defesa. O defensor ad hoc não é apto, em certas situações, de conduzir todos os atos necessários à garantia de uma defesa eficiente. Cuidar-se-ia de um arremedo de defesa em homenagem à celeridade, o que se evidencia a hipótese absurda. Ademais, se o defensor constituído público ou dativo não comparecer à audiência e não provar impedimento até a abertura do trabalho, deve o magistrado, conforme a situação concreta, redesignar o ato, promover a intimação do réu para constituir outro defensor ou auxiliar a defensoria pública para apresentar outro defensor de seus quadros. De todo modo, não pode realizar sempre ato com presença de defensor. Ora, excelência, volto a dizer e chamar a atenção de vossas excelências, o réu não foi intimado. Ele não estava presente nos autos. Se ele tivesse sido intimado, a decisão da magistrada naquela oportunidade não estaria eivada de qualquer nulidade, uma vez que ele tinha ciência. Porém, ele não tinha ciência e não poderia a sua revelia ser nomeada. E isso fere, como dito, os princípios do contraditório e da ampla defesa, que são assegurados, que são corolários máximos do nosso ordenamento jurídico. Não cabe, mais uma vez, e volto a frisar, afirmar que foi uma nulidade criada pela defesa. Esse pensamento não pode ser aplicado nesta oportunidade. O que aconteceu foi uma violação a normas e garantias constitucionais e que, nesta oportunidade, os comandos do artigo
265 para o segundo CPP é inócuo e inaplicável a esse caso concreto, por se tratar de uma audiência de instrução e julgamento. Não se tratava de qualquer ato, mas sim de um ato essencial, de desenvolvimento da tese defensiva do réu, que lhe foi sonegado em razão da nomeação de um defensor que dispensou, inclusive, sua presença. Então, Excelência, em vista disso, de todas as garantias, sabendo que o processo penal é um ambiente de proteção e garantias da pessoa acusada, considerando-se tratar-se de uma nulidade absoluta por ferir regras e garantias constitucionais, de um entendimento que é cogente, por ter verificado que o réu não foi intimado, por saber que o juiz não pode nomear defensor diferente do que o réu deseja em um ato processual que ele esteja presente. Partindo desse entendimento, partindo do entendimento que ele não foi intimado, o que se traz ao exame de Vossa Excelência é uma nulidade absoluta, por cerceamento de defesa, por romper com o contraditório e por estar aquele ato distoante, divorciado das formas, uma vez que a forma no processo penal é garantia de julgamento justo, é garantia de uma justiça imparcial e limpa. Então, Excelência, considerando todos esses argumentos, considerando o novo senso de justiça de Vossas Excelências, a defesa requer que sejam dado prosseguimento, conhecimento e procedência à revisão criminal para considerar e decretar nulidade absoluta da instrução processual, uma vez que feriu princípios constitucionais, anulando-se o processo a partir da audiência de instrução criminal daquela audiência, voltando-se os atos ao início, após a defesa, a resposta escrita, para que seja refeito agora à luz e com o respeito devido da legislação processual penal. São esses os argumentos defensivos. Obrigado, Excelência. Com a palavra, a eminente relatora. Senhor presidente e demais desembargadores, o inteiro teor do meu voto está disponível, mas diante da sustentação feita pelo eminente advogado, eu gostaria de destacar alguns tópicos, alguns pontos que são interessantes neste julgamento. Trata-se de um crime de roubo praticado pelo o paciente, aliás, pelo réu, em que questionou-se nessa ação de revisão o aspecto de nulidade na tramitação do feito. Eu gostaria de ler do meu voto uns detalhes que são fundamentais para justificar, para esclarecer a prolação do voto. Consta dos autos na certidão ID tal, aqui anotada, que o Hudson Juan Prachedes da Silva, que é o réu, não foi intimado devido à sua não localização. Ele não foi encontrado pelo oficial de justiça que praticou o cumprimento do mandado. Complementa na certidão o oficial de justiça, que tem fé de ofício, que em contato com a senhora Aliete Fernandes Prachedes, que é avó do réu, dizendo ela ao oficial de justiça que Hudson já residiu naquele endereço que constava dos autos.
só que ele já não morava mais lá e estava ausente já há algum tempo. E por esse motivo não foi indicado um novo endereço do réu, e assim o oficial de justiça disse que não cumpriu lá o mandado expedido pela segunda vara criminal da comarca de Mossoró, de 4 de outubro de 2013, e por isso devolveu. O Ministério Público, ao se pronunciar após esse não cumprimento da diligência, porque o réu não foi encontrado, o Ministério Público, pela terceira Procuradoria de Justiça, ou Procuradora de Justiça, diz claramente que, à luz do Ministério Público, ainda existe irregularidade na realização da audiência, sem a presença do réu, devidamente citado, que não foi localizado para intimação por não mudar de endereço e não informar nos autos. É dever do réu, ao mudar de endereço, comunicar no processo, comunicar à justiça dizendo que mudou de endereço a fim de, se necessário, se for procurado, se for intimado, para o comparecimento de algum ato judicial, ele ser atendido pelo chamamento e comparecer. Nessa contextualização do caso, eu transcrevo um acordo, um aresto do Colégio Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, da 5ª turma, que foi publicado no Diário da Justiça em 6 de março de 2023, destacando, numa situação similar, o seguinte: mudança de endereço não comunicada. Não há que se falar em nulidade no referido processo, uma vez que o acusado não foi localizado porque mudou de endereço sem comunicar ao juízo a sua mudança. O judiciário não vai ficar ao bem prazer ou interesse do réu para dar seguimento no processo, aguardando essa falha, essa omissão do próprio réu. E diz o ministro que, na oportunidade em que foi realizada, isso num caso similar, foi realizada a diligência, o acusado não foi encontrado no endereço informado no processo, razão pela qual foi decretada sua revelia, como aconteceu no caso sob exame. Conclui-se de fato que o envolvido tinha conhecimento da ação penal, mas mudou de residência sem declinar seu novo endereço, fato que ensejou a decretação da revelia, de forma que é incabível a pretensão de atribuir a responsabilidade pelo seu paradeiro ao Poder Judiciário. Então, na sequência, ele não foi encontrado, foi estabelecida, decretada a sua revelia, evidentemente que o caminho é a nomeação de um defensor público. Eu transcrevi aqui também, sim, tem outro detalhe importante aos eminentes pares, é que o advogado constituído pelo réu, Dr. Ricardo Luiz da Costa, foi devidamente intimado para a audiência de instrução, conforme certidão, ID número tal, sem ter comparecido na data estabelecida para o ato, apesar de devidamente intimado para tanto. Em outras palavras, não há ofensa ao direito conferido ao acusado de escolha do seu advogado, que deixou de comparecer sem qualquer justificativa, tendo juízo singular nomeado defensor público, especificamente para aquele ato processual conforme termo de audiência. Nesse tema, sobre esse assunto,
eu transcrevi também posicionamentos adotados pelo Pleno do Tribunal, a Câmara Criminal deste Poder Judiciário, da relatoria do desembargador Dilermano Mota, publicado em 16 de julho de 2024, é decisão recente, na parte que interessa, diz a ementa: pleito de reconhecimento de nulidade da audiência de instrução em razão da nomeação de defensor dativo, sem que o réu tivesse oportunidade de constituir novo advogado, inexistência de vício processual. Advogado e réu devidamente intimados no ato processual. Que no caso do réu aqui não foi, porque não foi encontrado. Advogado e réu devidamente intimado no ato processual. Ausência injustificada, nomeação de defensor ad hoc, conforme comando da Lei Processual Penal. Outra da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, onde, na parte mais destacada, parte advogado devidamente intimado, ausência injustificada, nomeado defensor ad hoc, cesseamento de defesa não evidenciado, prejuízo inocorrente. Então, senhores desembargadores, para concluir, não há justificativa. O procedimento, ele seguiu o ritual normal, o ritual tradicional e o ritual legal. Nessa circunstância, em consonância com o parecer do Ministério Público, meu voto está devidamente esclarecido e é pela improcedência da revisão criminal. É como eu voto. Com os esclarecimentos feitos pelo nobre relator, indago a desembargadora Berenice, revisora, se tem alguma consideração a fazer. Não, Excelência, estou votando exatamente como relator. Os demais votos registrados no sistema estão também em conformidade com o voto apresentado, razão pela qual proclama a unanimidade. Agradeço a presença do Dr. Luiz Alberto. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. O 13º, que é o embargos infringentes de nulidade 081-33-13-60, esse terá que ser retirado. Foi pedido a retirada de pauta pela relatora para análise de uma petição superveniente. Não foi isso, desembargadora? Foi, senhor. Excelência. O 14º, que é o embargo de infringente de nulidade 081-50-39, esse tinha havido um pedido de destaque para discussão na sessão presencial, na forma do artigo 165B do nosso regimento interno. O pedido foi feito pelo desembargador Cláudio Santos, mas que, em virtude das férias de Sua Excelência, ficará sobrestado para o retorno do mesmo. Na pauta não há mais processo acionado. Indago se algum dos colegas tinha algum feito que independa de pauta. Então, declaro encerrada a nossa ordem judicial. Podemos abrir a ordem administrativa. Sim, excelência. Declaro aberta a ordem administrativa do dia 27 de novembro de 24. Indago se há algum expediente. Temos expediente, sim, excelência. Expediente. Ofício do excelentíssimo senhor juiz de direito Cícero Macedo,
titular da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, apresentando informações colhidas na correção realizada naquela vara no período de 21 a 25 de outubro de 2024, destacando o valor de quase 294 milhões em precatórios e RPVs expedidos, bem assim o fato de não existir processos aguardando a expedição de precatórios e RPVs há mais de 100 dias. E ainda, Excelência, o ofício da Excelentíssima Senhora Juiz de Direito, Sueli Silveira, titular da 4ª Vara da Execução Fiscal e Tributária da Comarca de Natal, comunicando que foram atingidas pela referida vara as metas previstas pelo Tribunal de Justiça, bem como que foi alcançada a pauta zero, configurada pela ausência de processos conclusos para despacho de decisões e sentenças, conforme levantamento do dia 25 de novembro de 2024, e somente, Excelência. Na pauta do dia, nós temos uma minuta de resolução que altera o regimento interno das turmas recursais e turma de uniformização de jurisprudência do Juizado Especial Civil e Criminal e da Fazenda Pública do Estado, que aprovado pela resolução número 55 de 19 de dezembro de 23. Esse proposta de alteração, nós estamos submetendo em mesa porque já foi conversada com o desembargador Expedito. Ele disse que não tinha nenhuma sugestão a dar, que concordava e que não havia óbice de colocar em mesa ante a ausência do mesmo. Eu não sei se algum dos colegas tinha alguma sugestão. Eu aprovo. Então, podemos aprová-la. De minha parte, sim, Excelência. Também. Então, Aprovado. aprovada a unanimidade. O segundo é uma minuta de resolução que regula o artigo 7º da Lei Complementar Estadual 715, de 30 de junho de 2022. Matéria também já foi distribuída com os senhores previamente. Indago se há alguma sugestão. Eu aprovo também. Minha parte eu aprovo. Então, a unanimidade. Trago à Corte para homologação ato da presidência que, ad referendo, autorizou a permuta formulada pelos desembargadores João Rebouças e Ibanez Monteiro, passando esses a integrar, respectivamente, a 2ª Câmara Civil e a 3ª Câmara Civil, com a consequência de transferência de acervo no sistema do artigo 5º e do parágrafo 5º do artigo 95 do nosso regimento interno. Essa mudança se faz necessária, tendo em vista que a maioria dos cargos de direção da Corte do próximo biênio saíram todos da 2ª Câmara, então ficaria um desfalque nessa situação. Foi inicialmente argumentado uma permuta entre a desembargadora Lourdes e o desembargador Expedito, mas por motivos até mesmo de logística, a desembargadora Lourdes acabou declinando, não foi isso, dessa opção de permuta, mas permaneceu o problema lá da 2ª Câmara, então optou-se por uma segunda solução, que era a permuta entre o desembargador Ibanez e o desembargador João Rebouças. Nós já deferimos publicando a portaria, estamos trazendo para a homologação, porque acho que não haveria nenhum interesse de nenhum dos colegas prejudicados ou suplantados. Se algum colega quiser indagar, pedir algum esclarecimento, alguma coisa, estamos à disposição, mas, em resumo, é essa situação. Sou impedido, senhor presidente, só meu impedimento. Exatamente. Todos de acordo, podemos homologar. Então, homologado. E também submeto à apreciação da Corte pedido do Corregedor-Geral de Justiça, através de ofício 048-24, para encaminhar o requerimento ao Conselho Nacional de Justiça a solicitação de autorização de renovação da convocação do 3º Juiz Auxiliar da Corregedoria de Justiça, Dr. Felipe Barros. O nosso regimento, a corregedoria permitida hoje pelo 2 juízes auxiliares. Porém, em virtude do número de unidades jurisdicionais e os trabalhos da corregedoria, ele pode ser solicitado um 3º juiz para auxiliar a corregedoria. Mas esse 3º juiz, ele depende da autorização do Conselho Nacional de Justiça.
Então, a corregedor está pedindo a renovação já dessa sessão para não haver perda de continuidade dos trabalhos do Dr. Felipe junto ao órgão, mas para isso a gente precisa oficiar o CNJ pedindo essa autorização. E da minha parte eu defiro, indago se algum dos colegas tem alguma consideração. Não, também defiro. Então, deferida a unanimidade. Sei que nessas informações, no processo administrativo 4101, nós deveríamos ter ainda enviado com os senhores, ainda com uma certa antecedência, mas em virtude dos períodos de transição não foi possível, porque algumas definições estavam sendo realizadas. No processo administrativo, a lista dos indicados para receber as homenagens do nosso Gabinete de Segurança Institucional, que é a Medalha de Mérito de Segurança Institucional, e a relação foi encaminhada. Fazer a leitura, receberão as devidas homenagens após a nossa sessão os desembargadores Glauber Rego, desembargador Vivaldo Pinheiro, o desembargador Saraiva Sobrinho, desembargador Ibanez, desembargador Cornélio, a desembargadora Lourdes Azevedo, desembargadora Berenice Capuchu, desembargador Ricardo Procópio, a desembargadora Sandra Lali, a secretária Andréa Campos, a senhora Giovana da Costa, o coronel Raimundo Florencio, o coronel Cícero Jorge de Holanda, o tenente-coronel Wallace Russell Diógenes, o tenente-coronel Givanildo Gomes do Nascimento, o major PM João José de Souza de Almeida, e o major Gustavo Henrique Craveiro, o major André Luiz Valadares, o major Rafael Fonseca Alves, o subtenente Francisco Gilberto Lima, o subtenente José Roberto da Silva, o primeiro sargento Erinilson Pereira do Nascimento, o primeiro sargento Edson Nascimento dos Santos e o segundo sargento César Lima da Silva e o segundo sargento José Décio de Almeida. Esses serão os homenageados após o encerramento da nossa sessão. Todos de acordo? Eu estou pronto. Indago se há algum processo administrativo que independa de pauta em mesa dos colegas. Nenhum. Declaro, então, encerrada a nossa... Presidente, pois não. Pela ordem, eu gostaria de pedir autorização às proposições. Vamos, indicações e proposições. A presidência, primeiramente, registrar o agradecimento ao desembargador Glauber Rego pela condução dos trabalhos da última sessão, precisamente do dia 13 de novembro próximo passado. Aqui registrar os nossos parabéns pela celebração dos 2 anos de posse da desembargadora Lourdes Azevedo, que ocorreu no dia 17. O tempo passa rápido, né, desembargadora? Já 2 anos aqui na corte. Também registrar nossa moção de congratulação ao Dr. Carlos Kels, que foi eleito para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Norte para o triênio 25-27. Nossos votos de sucesso nesse novo desafio ao Dr. Carlos Kels. Desembargador Amauri, comunicações e proposições. Não tenho, excelência, a não ser me associar inteiramente a todas as proposições manifestadas por Vossa Excelência. Desembargador João Rebouças. Também, senhor presidente, não tenho e me associo às apresentadas por Vossa Excelência. Doutora Neise. Quero agradecer os votos de boas-vindas, senhor presidente, e dizer que é sempre uma grande honra para mim e uma imensa alegria poder compor esse colendo tribunal. Muito obrigada. A alegria é nossa também, doutor. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, gostaria de me somar às proposições feitas por Vossa Excelência e agradecer a moção de congratulações que esta corte me fez em razão da outorga e recepção
da medalha com o membro do deputado Raimundo Fernando, em homenagem conferida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Só isso, presidente. Desembargador Dilermano. Senhor presidente, de minha parte não tenho, a não ser me acostar a todas as proposições já feitas por Vossa Excelência e os que me antecederam. Desembargador Glauber. Também não tenho, senhor presidente, a não ser dizer que é sempre uma honra substituir Vossa Excelência. Desembargador Cornélio. Eu quero pedir autorização, senhor presidente, ao tribunal para me ausentar nos dias 2 e 3 para participar do 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que acontecerá em Campo Grande. 2 e 3 de 9 de dezembro. Dezembro, sem me ausentar também da jurisdição. Sem afastamento das ações jurisdicionais. Minha parte defiro, estou de acordo. Desembargadora Lourdes. Inicialmente eu gostaria de agradecer pela lembrança dos 2 anos que assumi o cargo de desembargadora, e durante esses 2 anos que passaram rapidamente, né, muitas coisas aconteceram e realmente foi uma grande mudança na minha vida. Agradeço, senhor presidente, e também gostaria de pedir a autorização, porque vou me afastar nos dias 2 e 3 para o mesmo evento, que o desembargador Cornélio vai participar em Campo Grande. E também quero expressar meus agradecimentos, porque não o fiz oportunamente ao ter me afastado para o TRE, por ter me confiado o cargo de diretora da Repojurne. Foi um trabalho, um desafio ao longo de quase 2 anos. A revista hoje está sob a direção do desembargador Cornélio Alves, mas foi um trabalho gratificante com a equipe que me deu um suporte valioso, porque eu nada entendia de editoração, de publicações, e recebi um auxílio muito forte. E só quero registrar que ao longo desses anos, vou enviar naturalmente o relatório para Vossa Excelência, mas tivemos 4 edições de biênio, publicamos 2 autores estrangeiros, ou filiados a instituições estrangeiras, Jorge Miranda de Portugal, Cláudia Marquete também da Silva de Portugal, 2 artigos de autoria de magistrados e servidores do TJ, José Armando Ponte Dias, Adriana Lúcia Muniz de Souza, Fábio Ataíde, desembargador Amaury Moura Sobrinho, Alexia Maria Gerôncio de Melo, Aline Aspásia Avelino, Gilson Barbosa de Albuquerque, Guilherme de Almeida Vanim, Ricardo Tinoco de Góes, Demétrio Demerval Trigueiro, Ana Orgete de Souza Vieira, Maria Gabriela Gomes de Melo, Lucas Monte, Rainel Pereira, Valéria Teixeira, além de autores de renome nacional, Fred Didier Júnior, Leandro Fernandes, Sérgio Cruz Arenhá, Luiz Guilherme Marinoni, sem desmerecer os demais autores, doutores, mestres, desembargadores e juízes de outros tribunais e acadêmicos de Universidade do Paraná, da Bahia, de São Paulo, da Paraíba e do próprio Rio Grande do Norte. Então, eu agradeço muito a confiança que me foi depositada e a toda a equipe que me auxiliou, ao editor-chefe, doutor Seráfico, ao servidor Newton e ao outro servidor Fernando, meus agradecimentos. E era isso só. Desembargadora Berenice. Apenas para parabenizar a doutora Lourdes por esses 2 anos, que sei que foram bem profícuos, e da alegria de quando eu cheguei aqui já tê-la encontrado. Foi muito bom e eu agradeço a companhia, o acolhimento. E é isso, presidente. Nada mais. Desembargador Ricardo. Presidente, quero associar-me a todas as proposições já feitas e peço a autorização à Corte para me ausentar semana que vem, dos dias 3 a 6 de dezembro, para poder participar, já estando tudo encaminhado, para participar do 5º Encontro Nacional do Colégio de Corregedores Eleitorais,
que se dará na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. E, evidentemente, estando eu aqui no TJ e no TRE, com afastamento das funções. Com afastamento das funções? Sim. Da justiça, do Tribunal de Justiça. Do Tribunal de né? Justiça. Pronto. Da minha parte, defiro o solicitado, fazendo o registro aqui para encaminhamento ao devido substituto legal. Presidente. Nada mais. Alguma coisa? Só também fazer coro às homenagens que foram prestadas, em especial também o registro de parabéns pelos 2 anos de posse e exercício da desembargadora Lourdes aqui nesse Tribunal de Justiça. Muito obrigada. Antes de declarar encerrada a sessão, só pedir depois 5 minutinhos enquanto o cerimonial faz a organização aqui e logo em seguida passaremos para as devidas homenagens. Será rápida. Declaro encerrada a nossa sessão, a sua ordem administrativa. Muito obrigado.